Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum, podemos começar esta audição. Cumprimento os peticionários da petição sobre a demolição do Cineteatro de Ovar, não. Henrique Araújo, Pedro Damião, Mário Ramos, Manuel Nogueira, sejam bem-vindos à Assembleia da República. E, como nós temos plenário hoje às 2 horas, estivemos até agora em reuniões dos respectivos grupos parlamentares, que aliás até interrompemos, portanto temos pouco tempo e por isso, sem mais delongas, vamos começar com esta audição e, como sabem, dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial, depois vamos ouvir os diferentes grupos parlamentares e depois dispõem de mais 10 minutos para a intervenção final. Portanto, faça favor para fazer a intervenção inicial, tem a palavra. Aqui, exato. Aqui, ok. Então, muito bom dia, boa tarde a todos os senhores deputadas e senhores deputados. Eu antes de começar a intervenção, eu tenho a intervenção escrita em papel. Eu não sei se posso, entretanto, distribuir ou se posso... Manda-se distribuir, ok, sim. Obrigado. Tenho 1:10 e posso então iniciar. Esta intervenção, portanto, complementa com anexos que nós enviámos ontem via e-mail, com anexos escritos e outros em registro fotográfico. E, portanto, nós vimos aqui esta comissão pedir a vossa intervenção para que o antigo Cineteatro de Ovar não seja demolido. O Movimento 2030 é uma estrutura cívica e política do Concelho de Ovar, que é hoje a terceira força política neste município. No âmbito da sua atividade política e cívica, o Movimento 2030 tomou conhecimento, e hoje em dia é público, de que o atual Executivo Camarário do município de Ovar se prepara para executar uma obra no centro da cidade, localizada no terreno onde ainda se encontra parte do antigo Cineteatro de Ovar. A obra prevê a demolição integral do Cineteatro, adjacente à Igreja Matriz de Ovar, para a criação de uma praça no mesmo local, com uma entrada para o Parque Urbano. Trata-se de um terreno fixado na Zona Especial de Proteção das Capelas dos Passos de Ovar, classificada como imóvel de interesse público desde 1949. O Movimento 2030, desde o dia 13 de junho deste ano, pela minha pessoa, numa intervenção da Assembleia Municipal, tem apelado para que o Executivo Camarário reconsidere esta decisão, que implicará a perda irreversível do património edificado. Temos procurado sensibilizar o Executivo e a variação da oposição para esta matéria, pedindo que se reconsidere a salvaguarda do edificado existente através da reabilitação do edifício e da sua envolvente, por reabilitar é reparar, recuperar, não é demolir. Relembre-se que está referido na petição pública e no dossiê enviado à CCDR Centro e que todos os grupos parlamentares têm acesso. O edifício sofreu uma derrocada em 2016, à qual se seguiu a decisão de demolir 2/3 do edifício por parte da Câmara de Ovar e encaixotar o restante numa proteção metálica, invocando-se à época razões de segurança. A aquisição do equipamento por parte da Câmara só viria a acontecer em 2018. Na aquisição, demolição e encaixotamento do Cineteatro, o município gastou um valor que ronda os 600 mil euros. Quero, nesta ocasião, sublinhar que o nosso apelo não é meramente político, antes manifesta um interesse essencial pelo edificado ainda existente, pela história, pela memória, pelo valor da preservação e pelo respeito do passado, identidade maior da nossa cidade e município. A nossa presença hoje nesta Comissão Parlamentar é um ato de protesto contra a prevista e anunciada demolição do edificado remanescente do Cineteatro, incluindo a sua fachada, que permanece até hoje como um símbolo da malha urbana da cidade. É um ato de protesto porque somos contra esta decisão interna do Executivo local, tomada sem debate político, nem qualquer consulta pública. Um ato de protesto porque não encontramos outra forma de fazer ver ao Executivo local que a demolição ou a aniquilação do património é a forma mais fácil de fazer política, demonstrando pouca abertura ao diálogo e um completo vazio de ideias e soluções. E por isso a necessidade de criar uma petição pública que pusesse na ordem do dia a informação real sobre as intenções da Câmara para um edifício que é proprietária, ao qual, ao longo dos anos, virou costas. Depois da aquisição do edifício em 2018, alimentaram a ideia de que qualquer solução ao projeto para o Cineteatro passaria antes pela auscultação à população e que nada se faria sem ponderação. Durante todo este tempo, a que o destino do Cineteatro foi incerto, as declarações públicas dos membros do Executivo sempre indicaram o interesse da sua preservação. Declarações como aquele imóvel faz parte da memória dos ovarenses, por isso tentaremos preservar pelo menos a fachada, deve ter um futuro muito virado para as artes, com pendor sobre o cinema e as novas tecnologias, complementando com eventual criação de um posto avançado de turismo, passará de um equipamento em declínio feio e deteriorado a algo a que o povo vareiro se poderá orgulhar.
A fachada principal do Cineteatro vai ser preservada de forma a manter a arquitetura bonita, típica do Estado Novo. O que resta do antigo edifício do Cineteatro mantém-se encaixotado e sem perigo de derrocada até ao presente, quando se encontra a poucos dias de completar 80 anos, que acontecerá no dia 30 de dezembro. O Movimento 2030 esteve presente em todas as oportunidades que encontrou para dialogar, informar, resolver, exigir a melhor solução para a preservação do edificado central da cidade de Ovar, com uma história riquíssima e muito ainda mais por contar, dependente apenas da vontade política de quem hoje decide. Se o meu apelo enquanto munícipe em intervenções públicas na Assembleia Municipal não foi suficiente para sensibilizar o Executivo, o Movimento 2030 teve de ir mais longe. Para tal, advertimos as entidades competentes e criámos uma petição pública. Nomes públicos e outros menos públicos, anónimos, desconhecidos, nacionais e locais, porque a cidade é de todos, manifestaram publicamente a sua discordância sobre a decisão política do Executivo de Ovar. A participação pública é importante, a transparência, o debate e a procura de entendimentos políticos sobre o Conselho é importante. E para não exceder o meu tempo inicial, reservo esta enumeração de ações que se seguem a seguir até à data de hoje para a intervenção final. Mas mencionar uma data importante e que a maioria dos partidos acolheu, que está na página 4, a 26 de julho, todas as forças políticas e independentes com representação na Assembleia Municipal de Ovar reuniram a convite do Movimento 2030, com exceção do PSD, que decidiu não estar presente. Todos revelaram sensibilidade na defesa do património e decidiu-se por unanimidade convocar uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal para defender e debater o futuro do Cineteatro de Ovar. Estamos cá gratos pela oportunidade que nos foi concebida de sermos ouvidos sobre esta matéria, por acreditarmos firmemente que existem alternativas sérias e viáveis à demolição. Através de uma intervenção ponderada e sensível, o Cineteatro de Ovar pode ser requalificado e modernizado, preservando a sua traça original e adaptando-se às necessidades desta nossa comunidade contemporânea. Em 80 anos, o Cineteatro de Ovar nunca obteve a classificação de património em devido tempo e o resultado está à vista. Não é só a fachada, são 35%. É a percentagem arredondada do edificado restante. A demolição já realizada circunscreve-se à retaguarda e ao espaço do auditório. Nestes 35% que se mantém de pé, incluem-se ainda a fachada e a estrutura do edifício que conserva a traça original de 1944 e o seu interior, tais como o espólio existente, alguns revestimentos e elementos de caráter do edifício, portas e caixilharias, a bilheteira, o hall de entrada original, as escadarias, o salão de baile, a cave. Os registros fotográficos são reveladores desta cristalização do tempo e da estrutura intacta, apesar da sujidade do local e das portas fechadas já por 8 anos. O edifício histórico que acolheu momentos marcantes das vivências da comunidade de Vareira tem sido um espaço fechado e devoluto desde a sua aquisição. Certamente para que com o tempo a população se esqueça dele, para que se torne uma pedra no sapato do coração da cidade, para que exista por fim justificação para dizer que o edifício está ali a mais. Por fim, vê-se reativada a luta dos anos 40 entre as artes e a Igreja, que à época se opôs à construção do Cineteatro, sob o pretexto de retirar protagonismo à Igreja Matriz ali contígua. Ao propor a demolição do Cineteatro para criar em seu lugar uma praça que atribui maior destaque ao edifício da Igreja, tal como foi dito pelos responsáveis, este Executivo encarna uma espécie de Robin dos Bosques invertido, roubando ao pobre para devolver ao rico, rico porque está mantido, reabilitado, tratado, e decidindo restaurar, 80 anos depois, uma luta já resolvida e arquivada, da qual os próprios decisores não têm memória por não serem desse tempo. Em pleno século XXI, a liberdade de existir e de criar é posta em causa. Um edifício é mal amado pelo próprio dono, que ama mais o património do vizinho do lado, passa a expressão. E como se tudo não fosse já lamentável o suficiente, anseia-se esta demolição para poder designar a nova obra da futura praça, Praça Cineteatro, em homenagem ao património que os próprios escolheram aniquilar. A leviandade dos gastos públicos e a perversidade desta decisão, eis aquilo contra o qual os peticionários se manifestam. A decisão popular à nossa causa em número suficiente para conseguirmos chegar aqui. Este assunto está na boca do povo, está nas notícias e está agora também nesta Comissão da Assembleia da República, a mais alta instância da nação. Não pretendemos brincar à política, preocupa-nos seriamente a decisão de que nada mais pretende do que destruir um património encaixotado e que se refere a ele como ruína. Mas um projeto bem pensado, ponderado e um pouco mais ambicioso poderia reativar aquela que foi a primeira grande casa de espetáculos do Concelho de Ovar. Um polo de dinamização social, cultural, recreativa e até política, à semelhança de tantas outras reabilitações bem-sucedidas noutros pontos do país, onde aqueles edifícios pareciam condenados, ganharam nova vida enquanto equipamentos dinamizadores das respectivas comunidades. Nesta fase, interessa sobretudo estar ao lado do património que subsiste,
atribuir-lhe a classificação digna de interesse municipal, salvando e reabilitando o edifício e a sua envolvente. Mais do que lamentar, insurgirmos que tenha sido gasto para cima de €500 mil num equipamento vital da cidade de Ovar e não se tenha apresentado uma única ideia para a sua recuperação nos 6 anos que a Câmara já leva de posse do edifício. Peço desculpa. O Cineteatro sempre foi de todos e é hoje, formalmente, como sempre foi, um património público. Um equipamento com 8 décadas completas e repletas de história, de um robusto serviço prestado à comunidade ovarense, à cultura, à criação artística, ao pensamento crítico, ao convívio social e à união da comunidade. Não podemos aceitar nem resignar-nos a um destino em que o valor do imponente Cineteatro de Ovar se venha reduzido, por fim, a uma mera placa toponímica em mais uma praça sem história. Vimos aqui esta comissão pedir a vossa intervenção para que o antigo Cineteatro de Ovar não seja demolido, mas sim reabilitado, reativando a sua identidade e história. Muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade. Muito obrigada pela sua exposição muito clara e que não ultrapassou o tempo que estava atribuído. E vamos agora então passar a ouvir os representantes dos grupos parlamentares. A começar pelo Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia. Faça a favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Movimento 2030, primeiro subscritor desta petição, todos os peticionários que a subscreveram e os presentes Henrique Araújo, Pedro Damião, Mário Ramos e Manuel Nogueira. E antes de mais agradecer e até parabenizar esta Comissão pelo conjunto de documentos que suportam o assunto desta petição, demolição do Cineteatro de Ovar, não. E antes de mais também felicitar-vos pela ação de usarem os instrumentos que têm ao vosso dispor, que é a petição, para poderem fazer valer uma causa que acreditam e que têm vindo também no município a fazer valer essa defesa. Sobre o Cineteatro de Ovar, defendem reparar e recuperar e não demolir. Já percebemos dos documentos que nos são disponibilizados, nomeadamente pelo património cultural, que a classificação nacional não tem critério para avançar. De qualquer forma, e na minha intervenção, eu queria principalmente sublinhar as conclusões no ponto 20, 21 e 22 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e vou citar, e que parece-me para o assunto aqui em causa são muito importantes, até para a sensibilização para o assunto que aqui temos, que não será certamente uma causa perdida, ainda estamos a tempo de poder encontrar a melhor solução para o edifício, para o património e para a população de Ovar. E, como eu estava a dizer, no ponto 20, nesta conclusão da CCDR Centro, refere que, apesar de existirem que escasseiam, aliás, os exemplares classificados de cineteatros, são raros os casos referentes à arquitetura modernista, como é o caso do edifício do Cineteatro de Ovar, e que urge proteger e preservar. No ponto 21, refere que falharam os objetivos de proteção e valorização do património cultural, tarefa fundamental do Estado e dever dos cidadãos. Não houve, atempadamente, o explotar de um procedimento de classificação que, da parte de um quer de outros, colocasse o Cineteatro de Ovar, como diz e como defende a Unesco, enquanto património cultural da cidade e da região, não deveria ser demolido, e deveríamos responder aos princípios de que os atentados perpetrados contra os bens culturais, qualquer que seja o povo a quem eles pertençam, constituem atentados contra o património cultural de toda a humanidade. Aguarda-se, e é neste ponto do que eu percebi também dos documentos que recebemos e da apresentação por parte dos peticionários, aguarda-se, por conseguinte, a entrada nos serviços do projeto de arquitetura de requalificação do espaço público, entrada principal do Parque Urbano de Ovar, e aqui, no meu entender, que reside a esperança dos peticionários na defesa do antigo edificado do Cineteatro de Ovar. E continuando com a informação que temos da CCDR Centro, diz-nos aqui que, na verdade,
cabe ao arquiteto propor soluções que possam vir a manter a identidade original do espaço. Tendo em conta o momento em que nos encontramos, considerando e valorizando todo o histórico que aqui apresentaram de uma forma bastante clara. O que temos aqui na preservação da memória e do que é a marca do antigo Cineteatro de Ovar para aquela região, é certo que este assunto poderá ainda ter um desfecho diferente daquilo que esta petição coloca, que é a não demolição, mas a sua reparação, recuperação, e que seja apresentado um projeto que permita manter e, de certa forma, preservar a imagem de que é defendido. Se for efetivamente devidamente lido este parecer da CCDR Centro, é perceptível qual é a sugestão, é perceptível o que é que sensibiliza, qual é a sensibilidade que nos deixa aqui, e até apela à sua preservação no âmbito de uma requalificação integrada. E alerta ainda para os desenvolvimentos futuros que venham a ocorrer sejam feitos com base num diálogo e articulação da autarquia com os munícipes, nomeadamente a Assembleia Municipal e partidos que representam a Assembleia Municipal, que representam os cidadãos. E para terminar, dizer que efetivamente temos aqui os documentos que eu penso que podem sustentar, de certa forma, ainda uma esperança para que não se parta para a demolição, mas se parta para um equilíbrio do que efetivamente é defendido nesta petição, sensibilizar a autarquia para o efeito e, de certa forma, esta Comissão, penso que é o procedimento normal, é todos estes documentos que efetivamente sustentaram tão bem esta petição possam ser dados a conhecer tanto ao Movimento 2030 quanto ao município de Ovar para que tome as melhores diligências neste assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores membros do Movimento 2030, em representação de todos os peticionários, agradeço a vossa presença para, nesta audição, discutirmos sobre o Cineteatro de Ovar, questão que tanto preocupa a população desta cidade. Questão que envolve valores universais, como a preservação do património cultural, o respeito pela memória coletiva e a dignidade de uma comunidade. O Cineteatro de Ovar é um símbolo, é a prova física e visível de que a cultura, o entretenimento e a convivência social fazem parte da alma das cidades e das suas gentes. A história deste edifício, fundado em 30 de dezembro de 1944, revela a sua importância arquitetónica e cultural. Desenhado pelos arquitetos Francisco Augusto e Luís Elbling, o Cineteatro de Ovar é um exemplo da arquitetura modernista portuguesa e uma das poucas estruturas deste estilo que ainda resistem. Este espaço foi palco de espetáculos culturais, sessões de cinema e outras manifestações artísticas que marcaram várias gerações de ovarenses. O que está em causa não é a simples demolição de uma estrutura de betão e ferro, mas a destruição de uma parte significativa da memória de Ovar e do património cultural português. A decisão de demolir o Cineteatro foi anunciada pelo atual Executivo Municipal de Ovar durante a reunião de Câmara de 18 de julho de 2024. Decisão que ainda ontem, na audição regimental à Sra. Ministra da Cultura, apenas recebeu um encolher de ombros e a desculpa de que pouco resta do edifício. Importa referir que esta proposta de demolição já mereceu fortes críticas, quer da população local, quer de entidades competentes, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. No seu parecer, a CCDRC foi clara ao afirmar que o Cineteatro de Ovar está abrangido pela Zona Especial de Proteção, associada às capelas dos Passos de Ovar. Isto significa que qualquer intervenção neste imóvel exige respeito por regras de proteção, avaliação técnica e salvaguarda patrimonial. Não podemos permitir que as autarquias, em nome de uma pretensa requalificação urbana, façam tábua rasa da nossa história. O que está em causa não é apenas o futuro do Cineteatro de Ovar. Está em causa a nossa capacidade, enquanto sociedade, de respeitar o passado e de projetar um futuro com memória e identidade. Estamos perante uma escolha clara: optar pela demolição e destruição irreversível de parte da nossa memória coletiva
ou optar pela reabilitação e valorização de um símbolo cultural importante para as gerações futuras. Se escolhermos o primeiro caminho, não haverá retorno. Mas se escolhermos o segundo, estaremos a honrar a nossa história, o nosso povo e os nossos compromissos internacionais com a Convenção da Unesco sobre a proteção do património mundial, cultural e natural. Não podemos permitir que o património cultural de Portugal seja derrubado com escavadoras e betoneiras. O Cineteatro do Ovar deve ser preservado, requalificado e integrado no desenvolvimento urbano da cidade, mas sem perder a sua essência e a sua identidade. Temos aqui uma oportunidade única de mostrar ao povo de Ovar que o seu património, a sua história e a sua cultura não serão destruídas por um capricho de requalificação. E é neste contexto que formulo as seguintes perguntas, algumas delas já com resposta na vossa petição, mas que gostaria de ouvir, dita por Vossas Excelências. Quais são os principais argumentos históricos, arquitetónicos e culturais que sustentam a preservação do Cineteatro do Ovar, considerando as suas características modernistas e a memória coletiva associada ao edifício? Que impacto é que a demolição do Cineteatro terá na identidade cultural de Ovar e que alternativas viáveis já foram, eventualmente, apresentadas para evitar essa perda? E, por fim, em 7 de outubro do corrente ano, o Presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, IP, mandou arquivar o pedido de abertura de procedimento de classificação de âmbito nacional do Cineteatro do Ovar, enviando para a Câmara a possibilidade de clarificação como, e cito, de interesse municipal. O que têm Vossas Excelências a dizer sobre isto? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os peticionários e cumprimentar também sempre esta iniciativa de intervenção que os cidadãos entendem que é importante para a participação da vida na sua comunidade. Este assunto é um assunto que nós compreendemos esta iniciativa, mas que há aqui um pressuposto que nós hoje sabemos que a realidade daquilo que evoca a petição é uma coisa que já não existe. Não é? Nós sabemos que o Cineteatro, enquanto edifício, neste momento já não existe como existia no passado. Porque quase a totalidade do imóvel foi demolida em 2016, como sabemos, por questões de segurança. Não foi por nenhuma intervenção de outro tipo de ação. O edifício estava abandonado, era de privados, como nós sabemos, e é verdade que esse edifício, por essa questão que já fizemos referência, teve que ter uma intervenção por parte da Câmara Municipal, que se viu forçada a demolir quase a totalidade do edifício. A Câmara, entretanto, adquiriu esse equipamento, e tem para lá uma intenção de uma intervenção que pretende, de certa forma, mas antes disso é preciso também dizer que aquela área também está numa zona especial de proteção das capelas do espaço e, portanto, tem ali também umas condicionantes, mas que não têm a ver diretamente com a questão do Cineteatro. Foi pedida uma classificação do imóvel, mas que foi arquivado. E, portanto, o que nós temos a dizer sobre esta matéria é que a Câmara Municipal tem uma intenção de fazer uma intervenção naquele espaço que permita uma utilização e para ter um grande auditório ao ar livre. Neste momento está também... E há aqui uma questão, por acaso, ouvindo a intervenção do Partido Socialista, é importante recordar que existe um equipamento cultural de grandes dimensões, relativamente próximo, que foi inaugurado em 2009 e que, na altura, a gestão era da responsabilidade do Partido Socialista e que é um equipamento cultural que, de certa forma, também responde a uma possível reabilitação deste edifício. Ou de utilização da que pudesse ser uma reabilitação deste edifício para a forma com que aqui se fizeram referência. Agora, o que é verdade é que este equipamento que existe
na altura o edifício estava-se a degradar e não houve, podia ter sido uma opção na altura, como foi feito em muitos outros territórios, de terem adquirido o edifício e ter feito a sua reabilitação. Não foi isso que decidiram. Portanto, o edifício degradou-se até que teve que existir uma intervenção por causa de questões também de segurança. Neste momento está em construção um grande auditório no Concelho de Ovar, com mais de 500 lugares, na freguesia dos Moris, que também vem dar uma resposta na área cultural. O que nós temos a dizer sobre esta matéria é que analisamos o assunto, estamos a acompanhar aqui a posição que a Câmara tem uma intenção de fazer uma intervenção que também permita um equipamento cultural, neste caso ao ar livre, para que possa continuar aquele espaço a ter uma atividade cultural, sendo certo que nós hoje sabemos que o edifício, numa lógica de reabilitação como existia, já não existe. E, portanto, é uma questão que colocamos sobre esta matéria. Da nossa parte, para terminar, valorizamos o papel das petições. Acho que é um papel de intervenção cívica que deve ser valorizado e que nós assim compreendemos, mas neste caso em concreto achamos que este equipamento podia ter sido esta opção que aqui defende a petição, mas tinha que ter sido uma decisão tomada mais tarde. E, portanto, é esta a nossa... mais cedo. E, portanto, da nossa parte, compreendemos aquilo o assunto que aqui nos trazem, mas achamos que, como eu disse há bocadinho, que a decisão a ser tomada devia ter sido noutra altura. Era só. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Como não há mais grupos parlamentares representados, tenho de novo a palavra para a intervenção final. Podem dividir o tempo, se quiserem. Então, faça favor. E ligar o microfone. Exatamente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma boa tarde a todos. E obrigado por nos terem recebido cá. Uma vez mais, já viemos a outras audições. É a primeira vez que vimos por causa do Cineteatro, mas já estivemos cá noutras. E dizer-vos, no fundo, e tentar sensibilizar-vos particularmente ao PSD, até porque o seu deputado Paulo Cavaleiro conhece o sítio perfeitamente, e até louvo, porque conhecedor em São João da Madeira sempre se tentou lá proteger o património de São João da Madeira quando eram estes casos, como foi Oliva e outros mais, e estranho um pouco que em Ovar não se faça o mesmo. Mas dizer o seguinte, o Cineteatro é bom que tenham a consciência que ele não está demolido da forma que aqui foi dito. Não. O que foi demolido foi o auditório. E já na altura ficou o espaço do hall de entrada, da bilheteira, o salão de baile, tudo aquilo que aqui foi referenciado, propositadamente para manter esse edificado para o memorial futuro. Nós não estamos a dizer, não vimos cá solicitar, no fundo, o vosso apoio para que se faça lá um novo cineteatro. Não está em questão a sala, como fala o Sr. Deputado do PSD, dos 500 lugares que está a ser feito nos Morestur e que vai demorar muitos anos, nem sabemos se daqui a 10 anos estará pronto, neste caso ainda está em novo concurso, mas está em causa toda a zona do hall de entrada, criarmos um equipamento que sirva de alguma forma que o povo de Ovar sinta que ainda alguma raiz ali está, sirva à cultura, sirva ao ponto de encontro, tal como foi referenciado, e não taxativamente demolirmos em espaço raso, criando uma praça ao ar livre para ter alguma atividade na época de verão. Eu acho que este esclarecimento é importante, mais por aquilo que foi dito pela parte do Sr. Deputado do PSD, porque realmente é uma batalha que temos tido, entendemos que já é uma questão mais partidária do que da questão da sociedade do município de Ovar, porque agora há necessidade de tentar manter uma decisão que foi tida e que todos estamos a perceber, e estão-se a perceber, que se calhar é errada, e eu acho que a fundamentação que é dada não é a indicada. O Cineteatro de Ovar está lá, só foi demolido o auditório,
tem futuro, tem potencial, pode perfeitamente servir a praça que a autarquia quer fazer, só não precisamos de ir tão longe. Era isso que eu queria deixar aqui na audição. Muito obrigada. Podem então continuar com a intervenção. Sim, e termino também dando aqui a resposta também ao Sr. Deputado do Chega sobre as intervenções já feitas até à data. Portanto, a 13 de junho participámos na Assembleia Municipal no período de intervenção do público sobre este assunto. A 9 de julho fizemos um pedido de reunião ao Sr. Presidente da Câmara de Ovar, para o qual não obtivemos resposta. A 16 de julho remetemos um pedido de salvaguarda à CCDR Centro e 6 dias depois recebemos um ofício com a resposta sugerindo à Câmara a reabilitação do imóvel e, se possível, a classificação, ou seja, um parecer desfavorável à demolição. A 18 de julho participámos na reunião de Câmara e interpelámos diretamente o Executivo. No mesmo dia 18 de julho enviámos um requerimento inicial de procedimento de classificação de bens imóveis para o património cultural IP. A 20 de julho criámos e lançámos uma petição pública de demolição do Cineteatro de Ovar. Não. Desculpa, aqui. A 23 de julho, uma sondagem promovida pela página Visita Ovar indicou 76% dos participantes que pretendem que seja preservado o edifício. Como disse há um bocadinho, a 26 de julho, todas as forças políticas independentes com representação na Assembleia Municipal de Ovar reuniram a convite do Movimento 2030, com exceção do PSD, que decidiu não estar presente. Todos revelaram sensibilidade na defesa do património e decidiu-se por unanimidade convocar uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal para debater o futuro do Cineteatro. A 9 de agosto, o Movimento 2030, via e-mail, requereu uma visita ao Cineteatro por forma a avaliar o interior e as condições em que se encontra. E, neste caso, respondo sobre a questão porque eu penso que aqui está o problema para a parte do PSD, é o denominador. Porque nós não queremos realmente, como aqui o Henrique falou, criar ou recriar o Cineteatro de Ovar. E a fazer uma praça, 65% do que sobra na parte traseira daquilo que era o auditório que foi demolido, pode-se fazer, e há muito espaço para fazer uma praça e para fazer uma entrada ao parque urbano. O que nós pretendemos é realmente a reabilitação do bloco que ainda se encontra e não daquilo que hoje em dia é dito, e para as pessoas que não conhecem, caem em erro, que é uma fachada. Não está lá uma fachada, está lá um bloco. Ao longo destes meses, várias foram as referências a este assunto na comunicação social, nacional, local, televisão, jornais e rádio. A 1 de setembro, sondagem da AVFM Rádio Local, onde 53% dos participantes indicam que o Cineteatro, ou antigo Cineteatro, ou denominador Cineteatro, deve ser mantido e reabilitado. 2 de outubro, os líderes da bancada de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Ovar visitam o edificado. 11 de outubro, resposta ao requerimento inicial do procedimento de classificação de bens imóveis com indeferimento ao pedido. Ainda no mês de outubro, novo pedido de reunião da Câmara Municipal de Ovar, que desta vez foi aceite, marcada e realizada a 4 de novembro. 9 de dezembro, ainda esta semana, envio do ofício à Câmara Municipal de Ovar, propondo a classificação de interesse municipal e salvaguarda do edificado existente, do denominado Cineteatro de Ovar. Na mesma data, fez-se um contacto via e-mail com o arquiteto Sidónio Pardal, arquiteto que projetou o Parque Urbano de Ovar, uma extensa área verde confinante com cineteatro, pelo facto da obra de demolição interferir no projeto da sua autoria, há muito concluído e concretizado no município. E como veem, movemos-nos não porque dá jeito ou porque nos podem chamar de alguma maneira de populistas, mas porque temos a convicção séria da história e da memória daquele espaço, um símbolo maior que subsiste há já quase um século. E, portanto, volto a referir, vimos aqui esta comissão pedir a vossa intervenção para que o antigo Cineteatro de Ovar não seja demolido, mas reabilitado, reativado, a sua identidade e memória. Para mim, que de algum modo tenho liderado esta posição de protesto, e para o Movimento 2030, este património, ou o que resta dele, é inegociável. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Agora, a petição vai seguir a tramitação normal e, portanto, depois também serão certamente contactados e informados do que é que vai acontecer. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, a vossa presença, o empenhamento na defesa do património e bom regresso até Ovar. Muito obrigada também, senhoras e senhores deputados. Como foi pedido, nós tínhamos uma segunda parte da nossa reunião, mas a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que
pediu o adiamento da segunda parte, fica adiada para a próxima reunião, que será terça-feira, salvo erro. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não sei se esperamos que os senhores saiam ou se fazemos... Não, sim, claro, é evidente. Só despedir dos nossos convidados, que não têm de estar agora aqui.